Bom dia, amados e amadas. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Estamos aqui com uma mensagem abençoada hoje, né? Abençoada. E vamos iniciar com um versículo que nos mostra uma maneira muito linda de falar com Cristo. E esse versículo está lá em Jeremias 33:3. Olha o que ele nos pede. É simples, bem simples. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Grandes e ocultas que não sabes. Então, se a pessoa tem algum problema, uma dificuldade, falta de entendimento, falta de sabedoria, está doente, está com problema, só clamar. Bem Clama simples. a Ele. Bem simples, É bem simples simples. assim. É bem simples, só Clama. clamar. O que é o clamar a Cristo? Fala com Ele. Quando Como se estivesse falando comigo, se estivesse falando com o teu irmão, com a tua amiga, tua esposa, teu esposo, com o filho, com a filha. Esse é o clamor, é falar com Ele. Muitas vezes a gente fala com muitas pessoas e não tira um tempinho do dia para falar com Cristo. E esse é o principal, falar com Ele, clamar a Ele. Exatamente. A minha diz um pouquinho diferente da tua. A minha diz assim, ó. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Tem muita coisa oculta na palavra de Deus que a gente não sabe, irmão. Bah, as igrejas também não sabem. Tem muita coisa, mas só se nós clamar. E se nós clamar, Ele vai nos revelar. Porque a palavra de Deus é questão de revelação. Porque Jesus só fala por parábola. E nós temos que entender as parábolas que Ele fala. Então agora nós vamos ali em Romanos 13, 8. Romanos, o quê? 13, 8, que fala sobre o amor ao próximo. Ó. O amor ao próximo é o amor a Cristo. Exatamente. Ele é aquele que tem que estar mais perto de nós. Ele é aquele que tem que ser o principal na nossa vida. Cristo. Nosso amor tem que estar nele. Exatamente. E ali diz assim, em Romanos 13, 8, né? Ele diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Imaginou, irmão? Isso é fantástico. Isso é fantástico. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Quem é o amor? A gente pergunta. O amor, irmão, aí está a revelação. O amor é Cristo. Por que o amor é Cristo? Né? Porque lá na cruz do Calvário, Ele morreu pelo meu pecado. Por todos. Ali Ele mostrou o amor dele. E por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Ali Ele mostrou o seu amor. E esse amor nós temos que ter. Exatamente. Então a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então nós temos que amar Cristo, porque Cristo já nos amou lá na cruz do Calvário, já deu sua vida por nossa vida. E nós somos dele. E a gente não sabe que toda a humanidade é dele. Mas por quê? Porque ele salvou toda a humanidade. Agora depende de nós querer ser salvos. Porque ele lá na cruz, ele carregou todos os nossos pecados. De ontem, de hoje e de amanhã. E fez isso por amor. Exatamente, né? E ele nos salvou. Agora depende de nós querer salvar. Nós temos que aceitar Jesus. Não tem que aceitar outras coisas, irmão. É só Ele o Salvador. Então por isso que ele diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. É tu e ele, e eu e ele, a minha esposa e ele. Não é eu amar minha esposa me amar. Não, eu não tenho amor, a minha esposa não tem amor. Só quem tem amor é Cristo. É nós que temos que amar Ele, com o amor dele. E com o amor dele, nós vamos nos amar. Exatamente. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Imaginou? A lei acaba aqui. Quando nós amamos Cristo, terminou a lei. Não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Automaticamente passamos para a graça. Exatamente. Tem muita gente vivendo na lei. Tem horror da igreja vivendo na lei. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas aqui diz que o amor abole a lei.
Quem é o amor? O amor é Cristo. Quem tem Cristo acabou a lei. Não tem mais pecado. Acabou. Eu vou E repetir. esse amor nos traz vida. Foi o que Jesus conquistou lá na cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou, trazendo vida para toda a humanidade. Exatamente, exatamente. Esse amor nos dá vida. E hoje nós temos uma vida eterna. Mas como, Walter, vida eterna? A gente não morre mais? Não morre mais. A carne, todo mundo vai lá para o cemitério. Mas a parte espiritual não. Nós vamos ter um corpo celestial e vamos viver a vida eterna em Cristo Jesus, no céu com Ele, com todos os nossos familiares. É nós que temos que crer, é nós que temos que ter fé, porque isso aí ninguém revela. Por isso que eles clamam a mim que eu vou responder coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Então nós estamos revelando coisas grandes e ocultas que ninguém sabe e que ninguém fala. E se você pegar essa mensagem, tem vida eterna, irmão, não morre mais. E olha o efeito que esse amor causa na nossa vida. Com efeito, não adulterarás, Olha aí. não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É amar Cristo. Não é eu amar minha esposa, não. Aqui é uma revelação. O próximo é Cristo. É Cristo. É Nosso próximo é Cristo. Tem que amar Jesus, porque Ele já amou nós, lá na cruz do Calvário. Quando Ele carregou o teu pecado, o meu pecado, o pecado da minha esposa. E nos salvou, nos deu vida eterna. Agora depende de nós querer esta vida eterna. Nós temos que amar Ele. Por isso que Ele diz que, ali ó, Ele está dizendo ali ó, o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. É Ele que cumpriu toda a lei. O que é isso? Ó? Ele carregou o nosso pecado. Na lei ninguém se salvou. De Moisés até João, estava na lei. Aí vem Jesus e cumpre a lei. O que é cumprir a lei, Walter? Carregou o meu pecado, carregou o pecado da minha esposa e de toda a humanidade ele cumpriu a lei. Aí ele morre com o nosso pecado lá na cruz do Calvário e nos dá vida e vida em abundância. Deixou algo bem simples para nós. Aceitar Ele Exatamente. como Senhor da nossa vida. Se tu tiver o amor, o resto tudo Ele já fez por nós. Ele diz que o amor não faz mal ao próximo. Não, se tu amar Cristo, não vai fazer mal para ele. Pelo contrário, tu vai ter salvação e vida eterna. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se tu tiver Cristo, tu cumpriu a lei. Tu não morre mais, tu não tem mais pecado. É isso que ele está dizendo aqui. É uma revelação muito grande. Ali no 11. Fazei isto, conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono. O que tem de gente dormindo? O que é dormir, Walter? Ele está morto. Mas por quê? Porque não aceitou Jesus ainda. Não sabe dessa revelação. Não sabe que ele já está salvo. Não sabe que ele já não tem mais pecado. Ele está dormindo, ele está morto ainda. E no momento que a gente aprende isso aqui, a gente se acorda do sono. A gente deixa de estar morto e passa a ter vida em abundância em Cristo Jesus. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Tu viu? É salvação e vida eterna. Quer dizer, tu está despertando o sono com essa palavra. E no momento que tu desperta o sono, a tua salvação está chegando. É nós que temos que ter esse entendimento. A noite é passada. Ó, a lei é passada. A condenação é passada. A morte é passada. O pecado é passado. Tudo que é ruim da nossa vida passou. E o dia é chegado. Chegou a luz. Eu sou a luz do mundo, vida, diz Jesus. Que ele conquistou lá na cruz. É verdade. O dia é chegado. Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não dará em trevas, mas terá a luz da vida. Imaginou? Ele é a luz da vida. Se tu tiver ele, tu tem luz, tu tem vida, tu não morre mais. Rejeitamos, pois, as obras das trevas. As obras da lei. Bem claro, as obras da lei nós não tem que praticar nenhuma. Tem muitas igrejas que praticam as obras da lei e ela está morta. Ela não sabe que ela está dormindo. Ela tem que sair daquele sono. Ela tem que crer em Cristo Jesus, que Cristo é a luz do mundo. Revistamo-nos das armas da luz. Imaginou a lei? Quem tem Cristo tem luz, quem não tem, não tem luz. Ali diz, no 13, andemos honestamente em Cristo Jesus, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeira. Não precisa fazer grandes glutonaria e bebedeira, irmão. E assim é comer demais.
Assim é beber demais, é tomar refrigerante demais, é coisas exageradas. Nós temos que ter limites. Nem bebedeira, nem orgia de soluções, nem contenda, não brigar com ninguém. Olha que tem de gente das igrejas que briga, que é um horror. Briga com o diabo, briga com o vizinho, briga com o filho, briga. Não tem que brigar com ninguém mais. Jesus já venceu o diabo, já venceu o pecado, já venceu a morte. Venceu tudo para nós. Não tem que brigar, nós temos que só lutar com Cristo, aceitar Ele como nosso legítimo Salvador. Não tem que brigar e lutar com ninguém. Porque Deus lá no Velho Testamento, ele já dizia para Moisés, lá em Deuteronômio 13, não deixe meu povo lutar, porque se o meu povo luta, ele volta a ser escravo, vai lá para o Egito e volta. E Moisés não deixou o povo de Deus lutar. Mas revestivos do Senhor Jesus, da palavra. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ele já carregou. No momento que nós nos revestimos da luz da vida em Cristo Jesus, toda a concupiscência da carne, todo o pecado foi carregado por Ele lá, na cruz. Exatamente. Né? Agora nós vamos até lá no João 6:51. Vamos lá para o João 6:51. João 6:51. Lá em João 6:51, não sei, estamos abrindo a palavra, não. Então, diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo. Ele desceu do céu para nos salvar e nos salvou, nos deu vida. Lá na cruz. Olha como a palavra confirma o que nós estamos falando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Vida eterna, não morre mais. Eu sempre estou dizendo, sou repetitivo. E o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Foi o que ele fez lá, né? A vida dele ele deu para nós. Ele entregou lá, se entregou lá na cruz por nós, para que hoje nós tivéssemos vida, tivéssemos a vida eterna, a salvação e a libertação de todos os nossos pecados. Exatamente. Ali dá para falar, João 4:13. O que diz ali, João 4:13? João 4:13. Jesus respondeu e disse-lhes: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então essa mulher que era samaritana, ela estava bebendo a água do homem. E a água do homem é da lei, é água de Jacó. E o que tem de gente bebendo dessa água, e essa água nós não podemos beber, a água do homem. Não, nós temos que beber a água de Cristo. Eu vou repetir esse versículo, por isso que ele respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Quer dizer, ela bebia da água de Jacó, da fonte de Jacó. E as pessoas não podem beber da minha água, nem da água da minha esposa. Tem que beber da água de Cristo, da palavra, abrir ela todos os dias e se alimentar dela. Essa é a água dele. E ele vai revelar para ti a palavra dele. Falar com ele diariamente. Exatamente. Clamar a ele, como nós falamos no primeiro versículo. Clama a mim, responder-te. Ele vai revelar a palavra para você. Tem que comprar uma Bíblia em primeiro lugar. Não tem que ir na livraria. E é essa água que você tem que beber. A água que ele revelar para você. Exatamente. Então ali, eu vou repetir esse versículo. Respondeu Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. O que tem de gente tomando água do homem, um horror. E só vão lá na igreja, tomam água só do homem. Chega em casa, fecha a Bíblia e não abre mais. Aí não toma água de Cristo. E a pessoa tem que tomar água de Cristo. Não adianta tomar água do homem. O homem não salva ninguém. Só quem salva é Jesus Cristo. Respondeu Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha, devera a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Imaginou, irmão? É maravilhoso isso, irmão. É só dele que tem que beber água, porque ele já nos deu a vida eterna lá na cruz do Calvário. E agora vamos em Gálatas 3. Vamos lá para Gálatas 3. 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé
em Cristo Jesus. Já imaginou, irmão? Somos filhos, não soubemos. Nós temos que entender isso aqui. É uma revelação muito grandiosa. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por isso que nós dissemos lá, crê em Cristo Jesus. É Ele o Salvador. É Ele que carregou nosso pecado. Todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Mas o que é batizar? Batizar significa aceitar Cristo. No momento que tu aceita Cristo, é filho de Deus, automaticamente, porque Ele carregou o pecado de toda a humanidade. Está lá em João 3. Ter uma comunhão com Ele diariamente. Exatamente. Então, vamos ali no 26 de novo. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Tem que ter fé em Cristo Jesus. Não tenha fé em outras coisas, irmão. Não. É só em Cristo Jesus que nós temos a salvação e a vida eterna. Pois todos vós que foste batizados em Cristo, viu? Toda a humanidade já foi batizada em Cristo, quer dizer, Ele já carregou o nosso pecado lá na cruz do Calvário, é o batismo dele na nossa vida. Todos vós sois batizados em Cristo Jesus, vos revestis de Cristo. Ali desta forma, não há judeu Nem e grego. nem grego. Não há servo nem livre. Não há macho e nem fêmea. Para ele tudo é igual, não tem problema nenhum. Todos estão salvos. Porque não interessa a todos raça. vós sois um em Cristo Jesus. Não interessa a pessoa que tu é, não interessa se já foi salvo também, não interessa a religião que tu é, não interessa o tipo de gente que tu já foi salvo em Cristo Jesus, só depende tu aceitar Jesus. E nós somos um em Cristo porque Ele morreu por todos nós. Exatamente. Não foi por 2 ou 3, Ele morreu por todos nós. Então nós tornamos um em Cristo Jesus. Toda a humanidade se torna um em Cristo Jesus, ou seja, se torna filhos do Senhor. E depois lá no Gálatas 3, 29, esse sois de Cristo, olha, tá, esse sois de Cristo, tem que ser de Cristo, irmão. Nós temos que ser de Cristo, não podemos ser de outras coisas, não podemos ser do homem, não podemos ser da igreja, não podemos ser de outras coisas, não, nós temos que ser de Cristo. Tem muita gente que é do dízimo, que é da oferta, que é da Santa Ceia, que é de campanha. Não, tu tem que ser de Cristo para ter salvação e vida eterna, porque as coisas da lei já passou. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Vida eterna, não morre mais. E ali em Gálatas 5,14 diz assim, ó, porque toda lei se cumpre numa só palavra. Olha bem. Olha a palavra em que se cumpre toda a lei. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Já imaginou? É bem simples, irmão. Olha a revelação que Deus nos dá aí. Toda lei se cumpre numa só palavra. Quer dizer, todo pecado, todo problema, toda dificuldade, toda acusação, toda condenação se cumpre numa coisa só. Uma palavra só. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amará quem? A Cristo. Se tu amar Cristo, porque Ele já te amou, o amor dele já foi derramado na nossa vida, porque Ele carregou todo o pecado da humanidade. Então Ele teve um grande amor pela humanidade. Agora falta nós amar Ele. Só isso. Então, toda lei se cumpre numa só palavra. A saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amando a Ele, estamos na graça. Salvo. Na vida. Exatamente. Vida que Cristo conquistou lá pela cruz. E vida eterna. Essa é a palavra de hoje? Essa é a palavra de hoje. E não morreu mais. Perfeito. Amém. A palavra é perfeita, irmão. Está aqui. É só meditar de novo. Deus vai dar mais revelações para vocês. Com certeza. Com certeza Deus fala com cada um de nós. Ele só espera um passo nosso. Meditar na palavra. Ó, meditamos na palavra. É a conversar palavra com Ele. Onde? Aqui. Aqui. E com a tua voz falar com Ele. Clama a mim. Responder-te-ei coisas grandes e ocultas. que tu não sabes. É bem simples, irmão. E você aprende de Cristo a beber da vida que Ele conquistou lá na cruz para nós. Amém, amados? Amém, irmão. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Um bom fim de semana, uma ótima semana a todos.